em fase de putrefeição, sendo que há muitas famílias que precisam deste mesmo alimento para a sua subsistência. Esta diz que é um assunto a ser averiguado, até porque com as chuvas que caem, alegou que parte destes alimentos teriam se deteriorado devido ao contacto dos mesmos com as paredes úmidas em face das chuvas que caem, portanto, ou que caíram sem alguma trégua. Mas eu não estou sozinho, naturalmente, tenho cá comigo o meu convidado, falo sim, de Hélio Nhantumbo, já está em estúdio e vai ajudar-nos a nos debruçar com mais propriedade em torno destas temáticas alistadas para esta manhã de discussão. Nhantumbo, muito bom dia, é bem-vindo à tua TV, já é a sua casa, já é um comentador residente, tanto nos programas noturnos quanto nos diurnos, e hoje é para mim também um prazer imenso tê-lo aqui em estúdio. O que se lhe oferece dizer em torno da quinta sessão, portanto, do Comitê Central da Frelimo? O que é que se lhe oferece dizer? Quais são as novidades que espera que saiam desta conferência? O que é que espera como resultado? E quais são os assuntos que, se calhar, poderiam estar de fora, que deviam estar no topo da agenda, ou se calhar que estejam na agenda e que acha que devem ser debatidos com muito mais dedicação, muito mais afinco, muito mais detalhe para que o país, portanto, chegue a bom porto. Bom dia. Muito bom dia, Clemente Carlos. Agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede. A minha saudação ela é extensiva para todos aqueles que se encontram lá em casa e também todos os fazedores da televisão, falo dos técnicos, os operadores de máquina, toda esta vasta equipa que faz possível este programa. Sintam-se cumprimentados. Olha, esta quinta sessão do Partido Frelimo, na escola do partido, na Matola, é um momento que o partido, não o Estado moçambicano, reúne-se para discutir aquilo que são assuntos inerentes ao próprio partido. Deixe-me dar aqui um pequeno detalhe. Agora eu estava aqui na N4, passava a portagem, vi ali viaturas de alta cilindrada do Estado moçambicano, falo de Toyotas Land Cruisers, falo de Mahindras, falo de Hyundais. Quer dizer, estou aqui a deparar-me com viaturas do Estado moçambicano a servirem a uma operação privada. A questão da separação de poderes, porque os dirigentes do país que se encontram na comissão, no Comitê Central, neste caso, do Partido Frelimo, estão ao serviço do Partido Frelimo, não estão ao serviço do Estado moçambicano. Então, são os impostos dos moçambicanos estes que estão a ser usados para servir a um determinado partido e não a servir ao Estado moçambicano. Porque quando vemos ali os homens das forças de defesa e segurança, quando a gente olha ali os polícias, quando a gente olha todo aquele aparato de segurança, que no final do dia quem paga são os moçambicanos com os seus impostos, são os moçambicanos com as suas contribuições, mas em contrapartida eles vão para zelar por um grupo de pessoas que estão ao serviço de um determinado partido político. O partido político tem que estar claro aqui que é uma instituição privada. Agora, indo concretamente aos assuntos inerentes que estão a ser debatidos dentro deste Comitê Central do Partido Frelimo, naturalmente que o Presidente da República aparece categoricamente a dizer que é preciso que o assunto dos recursos minerais, os recursos naturais, devem servir aos moçambicanos. Os recursos naturais não podem, pura e simplesmente, fazer com que uns fiquem cada vez mais ricos e outros fiquem cada vez mais pobres. E também a questão da descentralização, a questão dos poderes. As secretarias de Estado a nível das províncias, falo do secretário de Estado e falo do próprio governador. Há que ficar claro aqui que o governador ele é eleito pelo povo e o secretário de Estado ele é indicado pelo Poder Executivo, com o próprio Presidente da República. Então logo aqui entramos em conflito de interesse. Mas quando o Estado moçambicano entra na fase de eleger os governadores,
na governação do presidente Filipe Jacinto Nyusi, houve aqui uma espécie de um medo do governo do dia de perder estas províncias para perdiz ou para a oposição. Por esta razão que o Estado moçambicano, por intermédio do Partido Frelimo, correu para aprovar uma lei que pudesse colocar nas províncias os secretários de Estado, mas com o intuito de defender o partido no poder. A ideia é, se a Frelimo for a perder as eleições provinciais, naturalmente que não vai afetar diretamente o partido no poder, porque terá lá um representante. E tem um dado não menos importante, vamos perceber que o secretário de Estado tem muito mais protagonismo que o governador que foi eleito. Isto é improcedente, não pode proceder, porque há que perceber que a soberania reside no povo. E se a soberania reside no povo, é o povo que coloca quem acha que deve ser quem acha que deve governar a este povo. Porque temos os governados e temos o governante. Então, os governados somos nós. Os governantes, nós é que colocamos em frente dos destinos deste país, nomeadamente as províncias. Então, não é justo que o povo seja governado com indivíduos que o povo não elegeu, que o povo não colocou em frente dos destinos de uma determinada província. Mas sim, o povo deve se curvar diante do governador, porque nós, quando vamos às eleições gerais e presidenciais, nós elegemos, nós escolhemos, nós votamos o determinado governador para uma determinada área ou determinada província dentro deste país. E o secretário do Estado, ele é indicado como presidente da República. Logo aqui entramos em choques. Então, logo, este indivíduo está aqui para criar uma carga financeira ao Estado moçambicano. Mas, como eu disse no início da minha intervenção, que a ideia era, se porventura o Partido Frelimo perder os governadores a nível da província, terá ali alguém que vai gerir o Estado ou vai gerir a província dentro do Estado moçambicano, seja a província de Nampula, seja a província de Gaza, seja de Inhambane, quem lá estiver estará ali como o olheiro do presidente da República. Mas isto tem custos adicionais para o Estado moçambicano, naturalmente. Por isso que há uma necessidade de imediatamente tirar-se esta posição do secretário de Estado, porque visa essencialmente tirar aquilo que é o dinheiro do tesouro, visa essencialmente dilapidar, porque isto é uma espécie de dilacerar aquilo que são as finanças do Estado moçambicano, porque isto é sonegar o desenvolvimento socioeconômico do país, concretamente daquela região, porque vamos para as datas solenes, vamos para as datas emblemáticas neste país, como dia 3 de fevereiro, como dia 7 de abril. Quem é que vai ficar em frente das cerimônias centrais dentro daquela província? É o governador ou o secretário de Estado? Então, há esta clivagem, há este conflito a nível da própria província, não se sabe quem é que vai cortar a fita, não se sabe quem é que abre a garrafa de champanhe, não se sabe quem é que vai ser chamado aqui para inaugurar uma determinada instituição do Estado, se vai ser o governador, se vai ser o secretário de Estado. Então, isto é um imbróglio, isto é um entrave para o país. Então, isto é aquilo que nós sempre vínhamos dizendo, vínhamos falando em vários domínios, tanto na imprensa, tanto conversas de café, que não há necessidade do Estado moçambicano manter um secretário de Estado se nós temos um governador que nós é que elegemos. Então, também tem a figura do secretário permanente a nível da província. Este cargo também é um cargo que não agrega valores para aquilo que é o crescimento da província, não agrega valores para aquilo que é o crescimento do próprio país, e vários outros serviços provinciais, como da saúde, educação, trabalho. Estes cargos aqui, eles vão ficar suspensos, porque o governador agora é que vai vestir a camisola de governador, porque o próprio nome já fala por si, governador. Governador
governar. Então, não faz sentido que o secretário do Estado ele venha centralizar aquilo que são as funções do governador, ele venha agregar aquilo que é o seu poder político a nível da província, enquanto nós temos aquilo que é um próprio governador. Então, bem haja, espero que esta medida ela seja eficaz, espero que esta medida ela venha trazer frutos, espero que esta medida ela venha trazer aquilo que é uma robustez do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro para a província, porque o cargo financeiro que tem trazido isto para o Estado moçambicano é muito alto, são várias despesas, temos províncias pobres, províncias com problemas pontuais, províncias com problemas de escola, de infraestrutura, de estrada, de água, da distribuição de rede elétrica, as crianças sentarem no chão e, em contrapartida, nós estamos aqui a desembolsar rios de dinheiro para um secretário do Estado que, no fundo, não traz nenhum resultado para o país se não obedecer às ordens do Poder Executivo, que é o Presidente da República. Ou seja, o secretário de Estado está como um olho do Presidente da República, não está ali para catapultar, para flexibilizar aquilo que é o processo socioeconômico, o desenvolvimento de uma determinada província, enquanto que o governador e os administradores, esses sim, estão em função do Estado moçambicano, estão a servir aqueles que um dia acharam que pudessem ser... O secretário ofuscava a figura do governador? Naturalmente, porque eu dizia que o secretário de Estado ele não é eleito, ele é indicado pelo Poder Executivo. Então ele está ali para trazer aquilo que é uma resposta ao Presidente da República daquilo que está a acontecer dentro da própria província. Mas é preciso compreender que, na altura, o falecido presidente Dhlakama, ele lutou para a questão da descentralização, ele foi um homem incansável para trazer aquilo que é a questão da despartidação, trazer aquilo que é a questão da descentralização do poder a nível da máquina administrativa do Estado moçambicano. Infelizmente, ele não chegou a vivenciar este momento da descentralização do país, mas foi algo que ele sempre lutou para que Moçambique tivesse governadores eleitos, não governadores indicados pelo Poder Executivo. Então, este foi um dado ganho pelo Partido Renamo na pessoa do presidente, falecido presidente Marceta Dhlakama, o saudoso presidente do Partido Renamo, que sempre lutou para trazer esta democracia para as províncias, porque falamos de uma província, não estamos a falar de pouca coisa. Nós temos de uma província, temos um município na província, temos a localidade, temos o posto administrativo, temos os distritos e temos aquilo que é a própria província no seu todo. Então, para dizer que uma determinada província carece que haja alguém que lhes represente por intermédio de um sufrágio, que lhes represente por intermédio de um voto e não por indicação. Porque é preciso compreender que para ser um governador deve ser alguém que vive aquilo que é o sentimento do povo naquela região, que vive aquilo que são as preocupações do povo naquela região. Então não pode ser alguém que é encomendado para fazer face àquilo que são os desafios daquela região, que muitas das vezes não conhece os desafios daquela região. Agora, o governador é aquele indivíduo que o povo já o conhece muitas das vezes, que tem um contato direto com o povo e que vai verdadeiramente trazer aquilo que são as inquietações do povo para a mesa de debate e aprovar aquilo que é a política pública a nível desta determinada província. Comparativamente com o secretário de Estado, não procede em procedente. Agora, isto tem uma mais-valia para o Estado moçambicano, isto tem uma mais-valia para o Tesouro agradece porque este dinheiro aqui vai servir para outros lugares neste país, para outros serviços públicos neste país, como educação, como saúde, como a rede de transporte, como estrada, como infraestruturas, como medicamento nos hospitais, como aquilo que é a qualidade de vida do povo moçambicano. Porque este dinheiro aqui acabava empatando aquilo que é o crescimento do país, porque nós já imaginamos o que um secretário de Estado ele tem numa província. Ele tem a casa protocolar, tem viaturas protocolares, tem o seu salário, tem a questão de água e luz, telefone, que deve ser pago pelo Estado moçambicano. Tem os ADCs, os ajudantes de campo, tem a questão da senha dos combustíveis,
vidas. Quer dizer, este manancial de despesas que o Estado vai ter que gastar para pagar a este indivíduo. Este dinheiro aqui pode muito bem servir para pagar as horas extras, para pagar aquilo que são os profissionais de saúde, para aumentar aquilo que é o número de professores que estão em falta neste país, para apetrechar as escolas, para construir as escolas, para trazer água potável a estas províncias que infelizmente nós temos visto províncias aqui a entrar em choques por causa da água imprópria que é consumida nas lagoas, nos lagos, e acabam se deparando com animais ferozes porque não existe lá água tratada, não existe lá água potável, não existe aquilo que é a distribuição da rede elétrica. Então este valor aqui vai ser poupado para uma aplicabilidade racional daquilo que é o bem público, porque no final das contas quem paga estes valores aqui a estes senhores que ocupam cargos de grande relevo neste país são os moçambicanos por intermédio do seu imposto. Então é preciso com que este dinheiro de imposto ele seja muito bem aplicado e os moçambicanos venham sentir prazer de estar a pagar imposto neste país e não ver o seu dinheiro que é cortado dos seus impostos quando nós compramos um bem, quando nós fazemos algum movimento, alguma transação de moedas monetárias, de valores, o nosso dinheiro é lá cortado e o Estado moçambicano tem que pegar neste dinheiro, tem que aplicar em vias rentáveis para uma estabilidade socioeconômica agradável para este país. Agora, indo concretamente para a questão dos recursos minerais, que o Presidente da República aqui acaba citando, aquilo que são os recursos naturais, que não se pode pegar aquilo que são os recursos naturais e usar de uma forma irracional. Quer dizer, eu acho que aqui o Presidente da República está a ser romântico naquilo que é a sua medida. É preciso nós sermos contundentes com as nossas medidas para que haja aqui um resultado satisfatório. Exemplo claro, nós temos que pegar os recursos minerais e converter a favor do Estado moçambicano, ou seja, estatizar aquilo que são os recursos minerais, pegar as licenças de todos os indivíduos que estão a explorar, que estão a fazer aquilo que é o uso dos recursos minerais e entregar ao Estado moçambicano e o Estado moçambicano ser o único e exclusivamente gestor dos recursos minerais neste país. Porque há que compreender que aquilo que é a lei-mãe neste país, ela é claro, é constitucional. A terra pertence ao Estado. E como é que pode uma terra tão rica que pertence ao Estado moçambicano e este mesmo Estado tornar-se pobre e um grupo de pessoas que está a explorar os recursos minerais tornar-se milionário dentro deste próprio país? Por que não o Estado moçambicano converter esses recursos para a gestão do próprio Estado? Uma gestão racional, uma gestão inclusiva daquilo que são os próprios recursos. Porque Moçambique não tem outra saída a médio, a longo prazo, senão fazer o uso racional desses recursos minerais, desses recursos florestais, desses recursos marinhos, desses recursos minerais que nós temos, para uma aplicabilidade para os outros setores que nós temos aqui neste país. Ora, vejamos, nós temos a agricultura como base de desenvolvimento neste país. Se nós pegarmos estes recursos minerais e flexibilizarmos aquilo que é o processo de agricultura neste país, nós estamos a dizer que vamos sair de uma agricultura de campo curto para uma agricultura industrializada. E há um dado não menos importante aqui que os moçambicanos devem saber, que esses recursos aqui são finitos, não são infinitos. Um dia estes recursos vão acabar. Temos a situação de gás de Pande e gás de Temane. Já está na sua fase final. E aquele povo que lá está, o que é que vai herdar naquela província de Inhambane, onde, por sinal, o presidente Daniel Francisco Chapo foi governador daquela província. A herança daquele povo será buracos, será covas. É uma província pobre. Vais para Temane, vais para Pande, vais compreender que é um povo pobre, é um povo palpermo, é um povo sem nenhumas condições. Mas, em contrapartida, foram mais de 20 anos a explorar-se aqueles
aqueles recursos. A Sasol vai entrar na fase final se voltar a dar continuidade àquilo que é o seu contrato nesta concessionária de exploração de gás natural para a África do Sul. Quer dizer, é o fim de gás naquela região, mas em contrapartida, qual é o impacto que trouxe socioeconômico para aquela região? Porque existe aquilo que são responsabilidades sociais naquela determinada região. Então, é preciso compreender que estes recursos aqui são esgotáveis, estes recursos um dia acabam. E o que é que vai ficar de legado para este país? O que é que nós estamos a fazer com estes recursos minerais a médio e a longo prazo? E as gerações vindouras vão saber um dia que Moçambique, dos 11 recursos mais preciosos da face da terra, Moçambique teve 9 recursos preciosos. Olha só, dos 11 recursos mais procurados que têm trazido conflitos armados a nível mundial. Vamos fazer uma viagem, não sei se vai ser exatamente agora ou dentro de instantes, mas vamos ter uma ligeira interrupção para conversarmos com os nossos colegas que se encontram na Escola Central do Partido Frelimo na Matola, até porque tem que ver com o assunto aqui em debate, porque o programa de hoje estamos mesmo a comentar aquela que é, portanto, a Comissão de